Olá, boa noite, sejam bem-vindos a essa live especial aqui no meu canal aqui e nesse perfil do Instagram. Então, hoje a nossa linha editorial aí de medicina de família, sejam muito bem-vindos a essa série de lives que eu estou fazendo sobre a especialidade de medicina de família e também com colegas especialistas em outras áreas da medicina, colegas muito especiais. Eu sou Asdrubal César, sou médico especialista em medicina de família e professor universitário. E vamos hoje abordar o seguinte tema, como manter uma excelente saúde mental. Estratégias para organizar as 5 áreas da vida. Afinal de contas, a gente está aí no mês de janeiro, que temos aí o Janeiro Branco. E vou estar recebendo aqui como convidado o médico psiquiatra, Dr. Hernani Pinheiro. E vou aguardar ele aqui no nosso Instagram. Deixa eu já ver se já posso convidá-lo aqui para acompanhar. Ainda estou aguardando o convidado aqui. Enquanto ele não acessa, eu vou falar um pouquinho aqui, introduzir o assunto aqui, o tema para vocês, pois hoje, esse mês, na verdade, é um mês chamado mês de Janeiro Branco, tá? E o movimento Janeiro Branco tem como mote a vida pede equilíbrio nesse ano de 2023, tá? Então, enquanto o Dr. Hernani não chega, eu vou falar um pouquinho sobre Janeiro Branco, que é o primeiro mês do ano, Ele inspira as pessoas a fazerem reflexões, tá? E por isso, por ser o primeiro novas atividades e por isso também o pessoal fez esse mote aí do Janeiro Branco e a vida pede equilíbrio, para a gente equilibrar nossas emoções, nossa saúde mental. E chegou o nosso convidado, o Dr. Hernani Pinheiro. Muito boa noite, Dr. Hernani. Boa noite, Asdrubal. É um prazer falar com você hoje. Mais uma vez, muito obrigado por ter aceitado mais um convite para uma live. Fico muito honrado com a sua presença, ainda à distância, Quem sabe um dia a gente vai se encontrar pessoalmente. Vai ser em 2023. E 2023, então vamos anotar aí, tá certo, então. E eu estava falando aqui, doutor Hernani, introduzindo o tema aqui sobre o Janeiro Branco, sobre a escolha do mês de janeiro, porque muitas pessoas começam o ano com aquelas metas, com aquelas vontades de mudar, fazendo reflexões. E, então, por isso que foi escolhido aí o mês de janeiro para a questão da saúde mental, tá? E também a questão que é uma espécie de ciclo, a gente completa um ciclo em 12 meses, tem um término de um ciclo e início de outro. E, doutor Hernani, para quem não te conhece ainda, vou deixar que você se apresente aqui para o nosso público, fala um pouquinho sobre você, para o pessoal te conhecer. Meu nome é Hernani Pinheiro, eu sou médico psiquiatra. Atualmente eu sou o presidente da Associação Norte Rio Grandense de Psiquiatria, que é a entidade que congrega os psiquiatras do Rio Grande do Norte e que nós somos o representante máximo para divulgar nossas ideias, a defesa dos nossos pacientes e do melhor tratamento para eles. Então, nossa entidade sente-se satisfeita em poder contribuir em momentos como esse para orientar as pessoas a como conquistar uma excelente saúde mental. Esse é o nosso objetivo maior, ajudar os pacientes a encontrar uma saúde mental melhor. E o Janeiro Branco é uma das campanhas que existem várias, felizmente, durante o ano, que visam melhorar a nossa saúde dos nossos pacientes. E então, essa live, acho que com certeza faz parte desse desejo, Você fala no sentido de colaborar com os pacientes para que todos nós possamos ter um melhor resultado quando cuidamos da nossa saúde. Certo, muito obrigado, doutor Hernani. Eu acho que a saúde mental é muito importante. Muitas vezes as pessoas se ligam muito na questão de uma doença, da saúde física, mas corpo e mente andam juntos, E até tem o provérbio do latim, mente sana e corpore sano, Então a gente tem que ter o equilíbrio disso aí, buscar a saúde mental e física. E como a gente estava falando sobre o Janeiro Branco, a questão da cor branca foi escolhida por representar folhas e telas em branco, e as pessoas podem projetar, escrever ou desenhar suas expectativas, desejos, histórias com as quais elas sonham e desejam concretizar. E aí, puxando disso, doutor Hernani, como você
diria que seria uma excelente estratégia aí para manter a saúde mental, para melhorar a saúde mental, né, dentro de estratégias para organizar a vida em 5 áreas? Quais seriam essas áreas? São muitas áreas. Existem as principais. Por exemplo, a primeira das áreas para você ter uma vida mental melhor é você estar fisicamente bem preparado. Por exemplo, quando você falou da mente e do corpo, essa divisão é apenas didática. Na verdade, o meu cérebro está preso no meu corpo. Então, cada vez que eu condiciono melhor o meu corpo, eu fortaleço a minha mente, né? Tem um famoso filósofo romano, ele dizia assim, quanto mais você exige do seu corpo, mais você fortalece a sua mente. Era Sêneca, o filósofo romano histórico, que dizia isso. Então, você tem que ter um bom condicionamento físico. Veja as palavras que eu estou usando. Eu digo muitas vezes, parece engraçado, mas não é fazer caminhada. Caminhada é a coisa de idoso. Você tem que estar fisicamente bem preparado. Então, é claro, para quem não faz nada, fazer caminhada é o primeiro passo, é um processo. E você vai progredir para ter muito músculo e pouca gordura. Ou seja, você tem que ter força, resistência, velocidade, flexibilidade, equilíbrio. Você tem que estar fisicamente muito bem preparado. É neste ponto que você conseguirá melhores resultados na sua saúde mental. Uhum. E além da questão do preparo físico, nesse condicionamento físico, o que mais você diria que seria outra estratégia, né, de uma área da vida que tem que dar atenção? Outra área importante é a dieta saudável. Você tem que cuidar para o que você coma seja o seu combustível para você desempenhar bem a sua vida. Então, por exemplo, o primeiro passo é você saber que hoje existe um processo de adoecimento que surge em virtude da dieta errada. Por exemplo, as pessoas consomem muito produtos industrializados, processados e, às vezes, ultraprocessados, que não são alimentos, são produtos alimentícios, é o que a gente chama, né? Aquilo que vem engarrafado, enlatado. Esses produtos, para serem feitos e acondicionados e mantidos dessa forma, eles dentro têm corantes, conservantes, acidulantes, fermentos, umectantes, e isso tudo é adoecedor. Então, o certo é você só se alimentar do que existe na natureza. Você olha para a sua mesa. O certo é, se aquilo não for natural, ou seja, se não dá uma planta ou não é um bicho, você não deve se alimentar. Por isso que não existe pé de pizza, não existe um bicho chamado pão, não existe pé de bolacha recheada, pé de pastel, pé de linguiça. Essas coisas tendem a adoecer muito mais frequentemente do que outras coisas que a gente julga serem danosas à nossa saúde. Além disso, do alimento propriamente dito, você tem que analisar o ambiente que você se alimenta. Por exemplo, em sua casa, um lugar agradável, ou é ao lado de quem você gosta, ou conversando coisas agradáveis. Então, essa dieta favorece uma melhor saúde mental. É tanto que o famoso médico, o paramedicina Hipócrates, ele tem um livrozinho chamado Aforismo, que ele diz assim, que o teu alimento seja o teu remédio, e o teu remédio seja o teu alimento. Então, se você não se alimenta corretamente, se você não tem um intestino que está pronto para receber os alimentos e absorvê-los corretamente, você também não terá uma excelente saúde mental. Legal. E é interessante, né, porque o psiquiatra, né, que geralmente está ligado com a questão da saúde mental, muita gente acha que o psiquiatra não observa o corpo, né? E o Dr. Hernani tem essa visão ampliada, né, como ele está falando, né? Mente e corpo andam juntos, né? Não tem como separar eles, né? Então, muito legal o que você tem falado ali, doutor Hernani. Antes de eu fazer mais algumas perguntas, quero agradecer aqui o pessoal que está nos acompanhando, está gostando. Isso aí, deixa o coraçãozinho, bastante coraçãozinho aí, estamos vendo. Manda um aviãozinho para outras pessoas acompanharem, entrarem nessa live, que a gente ainda vai falar muito mais coisas aqui interessantes para vocês. E, doutor Hernani, lembrei aqui também, né, de outra frase que o pessoal fala, né? Descasque mais, né? E desempacote menos, né? Desembale menos. É uma frasezinha que tem uma lógica assim, educativa, né? Você está em um lugar, você já sabe. Olha, se é para desembalar, se é para destampar, então talvez não seja legal. É melhor a gente procurar um outro tipo de alimento que seja natural e caseiro, porque isso vai favorecer uma melhor saúde física e mental.
E outra coisa que me chamou a atenção, que vai puxando o assunto, né? Sim. A questão da importância, né, de estar naquele ambiente adequado para se alimentar, isso também faz diferença na saúde mental. Eu estou aí com umas ideias, né, de temas para levantar no meu canal do YouTube também, né? E um deles é que eu quero trazer também a importância daquele momento da hora do almoço, por exemplo, em família, de não ter uma televisão ligada naquele momento, porque a gente vê muitas famílias, às vezes, na hora do almoço, com uma televisão ligada num telejornal, por exemplo, né? Como é que fica a saúde mental dessa família na hora da refeição, vendo só problema na televisão, né? Aí você imagine, por exemplo, a mãe vai se alimentar na mesa, a filha está no quarto. Se vai pedir uma comida, pede pelo iFood, aí chega. Então a filha não ajuda a preparar, não tem, às vezes é tudo descartável, não tem o que lavar, não fica junto da mãe, no caso, né? Então, não era difícil se imaginar que depois de certa idade, na velhice, não existe uma ligação forte. A mãe não é tão ligada com a filha, né? Porque não viveram momentos juntos. Para construir um relacionamento, tem que ter uma proximidade. Então, por exemplo, ao invés de pedir uma comida no iFood, que tal você fazer um bolo em casa, junto com sua filha? Se demorar 2 horas, aí é que é bom. Vamos fazer o mais manual possível, porque é esse entrosamento, esse tempo que a gente passa junto, que constrói um relacionamento sólido. Exato. E é uma coisa assim, que é tão, às vezes, trivial, e as pessoas não percebem como é importante esse dia a dia, o cotidiano, né, em família, esses momentos, né, que são momentos simples, mas que impactam na memória afetiva ao longo da vida, né? E agora me lembrei de outro caso que tem um rapaz que é um chefe de cozinha muito famoso, né, inglês, e ele fez um documentário e foi em famílias e tudo, e tinha uma mulher lá que ele falou assim, quando a água ferver, tu coloca, né, o alimento aqui. Aí ela falou, mas como é que eu sei que a água está fervendo? Ela nunca tinha cozinhado. E realmente o ato de alimentar, de cozinhar, de fazer isso em família é afeto, né? Isso gera um impacto na saúde mental das pessoas, né? Essas questões de afeto, né? Além disso, a gente falando de afeto, né? De família, tem mais algum outro aspecto também, né? De ponto que você gostaria de fazer uma consideração sobre essas áreas da vida, né? Que são importantes a gente ter atenção? Esse ponto aí que nós estamos falando agora, dos relacionamentos, né? Nós temos que construir relacionamentos fortes, sólidos, duradouros. E isso demanda um tempo. Então, é importante que você se socialize. Hoje, eu até escutei uma palestra de um médico australiano, ele dizendo que hoje o isolamento social mata mais do que o cigarro. Então, as pessoas são isoladas. Por exemplo, passam o dia no quarto, olhando na internet. Não fala nem com o pessoal de casa, quanto mais com o pessoal de fora, porque não sai do quarto. Então, esses prejuízos nos relacionamentos sociais, eles estão afetando imensamente a saúde mental das pessoas. Então, nós devemos ter uma preocupação de tentar construir laços sociais firmes, duradouros, que são prolongados, autossustentáveis, né, em que a outra pessoa tem interesse em manter o relacionamento. Não pode ser uma relação pela internet que é fulminante, que é instantânea e que também pode ser encerrada com um clique. Né? A pessoa não sabe construir relacionamento, não sabe falar com as pessoas. Porque, por exemplo, eu me encontro com uma pessoa presencialmente, eu me relaciono com o meu vizinho. Aí eu aprendo a apertar a mão, olhar no olho, bater nas costas. Se ele não é agradável, eu também tenho que saber suportá-lo, gerenciar o momento difícil, né? Mas na internet não. Se você é desagradável, eu bloqueio imediatamente. Então, eu não aprendo a viver. Então, um grande problema hoje para a nossa saúde mental são os relacionamentos que não são duradouros, que não são sólidos. Uhum. Você sabe que, falando de relacionamento, né, já fiz algumas lives também, porque como eu falo muito sobre telemedicina, isso envolve também até a questão de mudanças de paradigmas e novos tipos de maneiras como as pessoas iniciam seus relacionamentos, né? Então, no caso da telemedicina, relação médico-paciente. Mas eu faço um paralelo com os relacionamentos sociais. Muitas vezes, alguns relacionamentos começam pela internet, né? E depois eles se transformam numa amizade no mundo real, ou às vezes até um relacionamento afetivo, né?
já vi pessoas que se casaram, né? Mas, ao mesmo tempo, eu tenho visto algumas situações aí, você me diga, né, em relação à saúde mental sobre isso. Aplicativos, por exemplo, né, de relacionamentos, onde as pessoas olham ali uma foto da pessoa e vai passando, gostou, não gostou, né, e tira para lá, tira para cá, aí dá o que eles chamam lá, sei lá, um like ou match, né, e tal. E também nas próprias redes, por exemplo, o Reels do Instagram, os stories do YouTube, que é muito rápido a informação. A pessoa vai passando, vê um vídeo já passa, vê um vídeo já passa. Tipo, parece que isso pode afetar os relacionamentos também afetivos no futuro, a pessoa não desenvolver essa conexão, ou quando há o menor problema no relacionamento, ela já fala, isso aqui é um problema, né, não quero consertar, quero partir para outra. Pode haver esse tipo consumo de relacionamentos, né, vamos dizer assim? É natural, se você tem 10 mil possibilidades e você vê passar na sua frente assim aos milhares, pode ser que você ache que é um mercado, como se é um mercado onde se compra produtos, né? E as pessoas, dessa forma, vão se transformando em produtos que são descartáveis, porque produto tem vencimento, pode ser descartável, né? Então, a pessoa não pode perder essa noção que os relacionamentos não são como os produtos, não é como um comércio. Você não pode estabelecer isso porque você mesmo vai ser o primeiro prejudicado, porque você vai adoecer, porque isso não é uma lógica correta, né? Sempre a humanidade, durante milênios, estabeleceu outros tipos de vínculos. E esse que foi inventado aí, agora que alguém faz assim, ele não é saudável. Até porque você rapidamente tende a achar, tende a enjoar, a achar que aquilo não é bom e tem que mudar para outro, né? Porque imagine, por que será que uma pessoa passa dezenas, centenas de vezes? Você pode imaginar, ele passa centenas de vezes por um motivo. Porque ele está procurando uma coisa boa, mas não acha. Porque se ele achasse, ele ficava, né? Então, de tanto ele ver coisas, ele ser exposto, ele começa a ficar indeciso e achar que sempre existe alguma coisa melhor. Até porque ele está fazendo um parâmetro. Por exemplo, lá naquela rede social, todo mundo só se apresenta da melhor forma, no seu melhor momento. E ele perde a noção, né, de que aquilo é um palco. Ele não está vendo os bastidores. E ele tem outra noção falsa. Ele acha que, por ele ver tantas coisas boas, parece que ele não é tão bom. E ele começa a se diminuir diante dessa situação, né? Então, duplamente acontece um problema. Ele se acha inferior, porque os outros são melhores, os outros sempre estão bem, nos melhores restaurantes, nas melhores passeios, e ele está no quarto em casa, né? E ele fica indeciso de o que escolher. É como chegar na sorveteria e tem 50 sabores, eu não sei o que fazer. Se tivesse só 2, era muito mais fácil escolher, né? Então, esse problema da rede social é um problema importante que leva ao adoecimento, porque leva à comparação. Esse é um dos principais fatores. Mas tem outros mais. Por exemplo, você fica com uma luz no seu rosto, que é danoso. Você dorme muito tarde, você troca os horários, você fica deitado ao invés de fazer exercício. Você não interage presencialmente, que é mais educativo para você saber viver. Então, existe uma série de fatores que fazem com que as redes sociais sejam, no caso, um problema para a sua saúde mental. Isso daí é uma coisa que me chama a atenção já há um tempo, né? Até eu falo isso, parece que virou um consumo de pessoas, né? As pessoas estão consumindo outras pessoas. Isso é grave, né? É triste, né? Também ver, chegar a essa constatação às vezes. Claro que às vezes realmente tem relacionamentos que surgem, relacionamentos que dão certo, né? Então, ok, mas só que as pessoas precisam ter um certo policiamento para não se tornar algo, um vício, né? Porque pode se tornar viciante, né? Ficar aquele estímulo visual, né? Ou buscando sempre algo perfeito que nunca vai existir, né? A gente precisa, às vezes, idealiza demais uma pessoa que não vai existir, né? E quando encontra no mundo real, não é aquilo. E outra coisa que você falou bem é isso, né? Ninguém põe os boletos, né, que tem que pagar nas redes sociais, né? Também acontece esse problema aí, a pessoa, por exemplo, está dentro de um relacionamento. Ele vê tanta gente passar que ele acha, se sair daquele relacionamento, tem à disposição milhares de pessoas lá fora, né? Mas quando ele vai chegar lá fora, não é bem assim.
as coisas... É difícil construir um relacionamento sólido, né? É verdade. E você falou sobre o sono também, né? Algo que também é muito importante para a questão da saúde mental, né? Além do sono, falar aqui também, já aproveitar o gancho também, áreas da vida também, questões relacionadas também ao uso, né, de algumas substâncias, mesmo que sejam medicamentos para dormir, ou até, né, pessoas que utilizam, às vezes, um entorpecente, né? Como isso pode afetar a saúde mental? Isso pode ser um gatilho para doenças mentais, transtornos mentais? A primeira coisa é você saber, por exemplo, se você está com insônia, você não tem que tratar a insônia, você tem que procurar saber se a insônia é consequência de algum problema, né? Se você descobrir o motivo, der o diagnóstico correto, você vai estabelecer aquela forma de tratar. Por exemplo, você está com insônia porque está consumindo demais café, chá, refrigerante, energético, achocolatado, canela, gengibre, um remédio para dor de cabeça, mas que tem cafeína dentro, um remédio para desentupir o nariz, mas que tira o sono. E às vezes, quando você sabe disso e você modifica isso na sua vida, você consegue dormir melhor. Então, não era correto você tomar um remédio para dormir. Primeiro, você tem que saber o motivo e tratar de acordo com isso. Então, primeiro, você tem que investigar e saber o motivo, a origem do problema. E, a partir daí, tratar. Por quê? É muito comum pessoas tomarem remédios para dormir, por exemplo, ou se automedicar de alguma forma, porque a indústria ela quer vender, né? Por exemplo, você pode imaginar, na pandemia de Covid-19, aí você via falar, ei, você tem que usar máscara, tem que tomar vacina, mas eu não vi ninguém dizendo que você tem que fazer exercício, você tem que estar fisicamente bem preparado, você tem que dormir bem, você tem que parar de usar drogas, você tem que ter uma saúde melhor para a sua imunidade resistir melhor ao vírus. Não se fala isso por vários motivos. Primeiro, porque isso não dá dinheiro. Eu mandar você dormir cedo não dá dinheiro a ninguém, mas eu mandar você tomar um remédio, isso gera uma fortuna, né? Então, veja, todo mundo nessa pandemia, assim, muita gente ganhou algum dinheiro para vender uma máscara, vender vacina e vender remédios e por aí vai. Mas ninguém falava desses outros pontos que é de ter um estilo de vida saudável, porque isso não dá dinheiro. Mas nós que tratamos de educar as pessoas, temos por obrigação dizer que se você tiver um estilo de vida saudável, você vai resistir melhor a qualquer doença. É claro que a sua imunidade vai melhorar. Se é uma gripe, se é o coronavírus ou se é qualquer outra doença, você estará melhor preparado. Então, você tem que se dedicar, cuidar bem do seu sono, da sua dieta, do seu exercício, dos seus relacionamentos, da sua vida financeira, por exemplo. Você tem que cuidar de toda a sua vida. O dinheiro é a coisa mais séria do mundo. Por ele, alguém se mata. Então, imagine que você, se descuidar dessa área, você tende a adoecer. Às vezes acontece de algum paciente meu, por exemplo, se aposenta. Aí ele fica melhor. Alguém diz, olha, queria se aposentar. Eu disse, não, meu caro, mas você acha que você, que não está com nenhuma doença, quando está sem dinheiro, se preocupa, e você é doente. Você acha que o fato de você se aposentar ou receber um benefício não é acalentador, não é agradável? Não colabora com a sua calmaria? É claro que sim. Então, a vida financeira é um pilar importante da sua saúde mental, como é o seu sono, a sua dieta e o seu exercício. É bem importante essa questão, porque não só a questão também da vida financeira, mas é um ponto também que a gente tem que ter atenção, é a nossa ocupação, nosso trabalho, e como ele também afeta também as questões de saúde mental, né? Porque a gente passa aí, né, vamos dizer, uma boa parte do nosso dia, 40% do dia, 30% do dia, em função do nosso trabalho, né? Ou algumas pessoas até mais, exageradamente. Nessa área da questão do trabalho, a pessoa também tem alguma orientação em relação à saúde mental e o trabalho? Porque a gente tem também a questão da síndrome de burnout também, né, relacionada ao trabalho. Hipócrates, o pai da medicina, tem uma frase conhecida. Ele diz assim, você adoece quando não está no seu devido lugar no mundo. Então, você tem que saber, eu estou no meu devido lugar no mundo, a minha profissão é essa mesmo, o que eu faço melhor é isso, eu me realizo fazendo isso, ou eu estou trabalhando aqui apenas pelo dinheiro? Eu acho ruim de segunda a quinta e na sexta-feira fico alegre porque vai chegar o final de semana.
Se você é assim, isso já é um indicativo que a sua saúde mental está em perigo. Porque você tem que trabalhar com satisfação. Por exemplo, eu estou aqui nessa live, é sexta-feira à noite, mas eu estou satisfeito. Eu não estou desesperado para ir tomar cerveja, para sair para as baladas. Não, eu estou feliz como eu estava na segunda-feira, porque eu estou no meu devido lugar no mundo. Então você deve analisar primeiro isso e procurar sempre fazer da sua vida profissional o lugar correto. Você tem que estar no ponto correto. Você não pode trabalhar apenas pelo dinheiro. Por exemplo, aqui no Brasil é muito comum, você encontra um monte de gente. Todo mundo quer ser funcionário público. Todo mundo vai fazer um concurso. Eu digo, aqui não tem ninguém que vai ser empreendedor, que vai ser artista, que vai inventar outra coisa, não. Todo mundo vai fazer um concurso. Então, é claro que essa lógica está errada. É uma influência cultural que está impedindo que você exerça aquilo para o qual você nasceu. Provavelmente você tem uma habilidade que ajudaria o mundo muito melhor e que você fazendo isso se sentiria muito bem. Este é o seu devido lugar no mundo que o pai da medicina e Poucos falou. Então você deve procurar saber aquilo que você faz melhor, onde você se sente bem e procurar evoluir naquela área profissional. Porque aí você terá mais chance de ter uma vida profissional satisfatória e não adoecer dessas doenças, como você citou, que tem a ver exatamente com o trabalho que você, de alguma forma, está nele inadequadamente. E tu falou uma coisa muito importante, né? A pessoa, ela nasceu para alguma coisa, né? Qual é a missão de vida dela, né? E essas coisas, o nosso sistema educacional não estimula, né? E não só do Brasil, de outros países também ocidentais, ele estimula que você vai aprender aqui, passar pela escola para ter um emprego. Também não falam de você empreender, de você fazer mudanças na sociedade realmente efetivas, né? E, então, passa por aí também, né? Cultura, né? De educação no país, né? E, antigamente, alguns teóricos da educação, antigos até, medievais, filósofos, né? A educação era para despertar aquilo que você nasceu para fazer, ou aquilo que você tem habilidade, né? Descobrir as suas próprias habilidades. E o nosso sistema educacional não, quer formar alguém para trabalhar para os outros, né? Então a gente precisa também ter essa virada de chave, às vezes, que a gente não tem lá na educação formal, né? E doutor Hernani, aí tem mais uma questão, falando de a gente se encontrar, saber a nossa missão, uma área, né, que a gente tem falado muito também na medicina, e é uma área também, essas 5 áreas que eu vejo como uma das áreas importantes para a saúde mental, é a questão da saúde e a espiritualidade, né? Tem se falado muito disso, saúde e espiritualidade. Você pode falar um pouquinho sobre isso para nós? Olha, dizem que o nome correto do ser humano é o Homo sapiens, né? Porque o homem é sabido, é sábio, né? Mas tem gente que não é muito sabido, não. Mas homem, era melhor que fosse homens espirituais ou homens religiosos, porque a maioria dos seres humanos são espiritualizados, né? A maioria tem uma fé no transcendental. E isso se vê claramente que é algo que favorece a saúde mental. Então, quando você tem uma vida espiritualizada, você geralmente tem uma melhor saúde mental. Não é uma religião, porque religião tem muitas doutrinas e as pessoas não se enquadram bem. Então, por exemplo, você pode ser cristão, como é o maior aqui, a maior parte da população do Brasil, mas pode ser judeu, pode ser muçulmano, ou pode ser budista, ou pode ser religiões descendentes dos africanos, né? E por aí vai. Você pode escolher aquela que você melhor se enquadra. Fazendo isso, você está favorecendo uma melhor saúde mental. É muito comum você encontrar nas pessoas que são espiritualizadas uma força maior que faz elas passarem melhor pelas situações difíceis da vida. Porque as situações difíceis irão chegar. A nossa vida é mais ou menos assim. É problema, 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 depois vem uma crise. Aí passa a crise, aí é problema, problema, problema. Depois uma crise grande de novo. E como nós vamos fazer para suportar melhor essas crises, né? Tendo uma vida espiritualizada, você tem mais chance de passar por esses momentos de crise. A crise que eu falo, quem já passou sabe bem. É aquele momento que parece que um urubu pousou na nossa mente.
tem uma nuvem negra na nossa cabeça. Chega uma situação comprometedora. Ou então aquela pessoa que você sabe que veio, né, de lá. É o capa preta, é o coisa ruim. Ele veio para destruir a sua vida. Aí quem já passou por isso sabe muito bem do que eu estou falando. É uma situação vexatória, difícil de se passar. Você passa meses, às vezes anos naquela situação difícil. É um adoecimento de um parente, é a perda de um emprego, é a morte de uma pessoa querida. Então, é a separação conjugal. Isso é uma crise. Então, quem vai passar melhor por essa crise que todo mundo vai ter? As pessoas que estiverem melhor preparadas. Era lema do exército romano. A vitória ama o preparo. Então, quando você está preparado, você tem mais chance de se resolver. E como é que se resolve uma crise? Estando bem preparado. E como é o preparo? É dormir bem, é fazer exercício, é ter uma vida espiritualizada, é estar na sua profissão correta, é se socializar com qualidade. Então, você fazendo isso, você vai adquirir as potencialidades, os meios de saber resistir às crises e passar fácil pelos momentos, pelos problemas, pelos momentos difíceis da vida. Legal. Porque hoje, né, tem se resgatado muito também essa questão, né, e a relação da medicina e a espiritualidade. Muita gente confunde espiritualidade com ir na igreja, no local físico, né, e não é isso, né, é você, né, se encontrar também dentro de um propósito de vida, né, também de uma esperança, né, uma fé, né, isso tem se mostrado saudável, né, tanto para a saúde física e mental, porque está tudo junto, né? Exato. E doutora Helene, é muito legal, desde que a gente se conheceu, né, no mundo online, aí, por causa da telemedicina, né? Eu me identifiquei muito contigo, porque você é um psiquiatra que tem a visão da prevenção, que vai muito de encontro à medicina de família, né? Que a gente tem a questão da prevenção e promoção da saúde, que é manter as pessoas saudáveis, né? E o seu material que você tem publicado nas suas redes sociais, né? Eu até outro dia vi o teu material e eu falo, pô, me inspira, né? Eu mudei muito também várias coisas no meu modo de vida e depois que eu comecei também a acompanhar o teu material e muito obrigado por, né, nos levar esse estímulo, né? Para mim e para todos os outros que te acompanham, né? Então, continue, né, nos estimulando, doutora Hernani. Eu agradeço também, porque eu gosto muito de fazer isso. Eu digo sempre, olha, o que eu faço é muito bom, porque eu estudo para mim, para colocar em prática na minha vida, e ofereço isso a todos os meus pacientes, né? Porque tudo quanto eu falo aos meus pacientes, eu tento colocar em prática em minha vida e tenho obtido grandes resultados. É muito satisfatório ver isso que é dito já há milênios, e você encontra uma força dentro de você que é capaz de resolver melhor os seus problemas, né? Eu, por exemplo, falando desses grandes homens que nos ensinaram e que são conhecimentos simples que não precisam de técnica de remédio. Por exemplo, há um tempo atrás eu reli um livro que é um clássico da literatura mundial, que é A Arte de Viver, de Epicteto, que é um filósofo romano estoico. E a última frase, essa me impactou. Desde que eu li essa última frase, eu nunca baixei a minha disposição. Ela diz assim, olha, deste minuto em diante, jure que jamais irá decepcionar-se. Afaste-se do resto da multidão. Decida ser uma pessoa extraordinária e faça o que for preciso para isso. Agora. Veja, agora. Você que está achando que está passando por um problema difícil e que esse problema pode ser resolvido com uma mudança no estilo de vida. Afaste dessas pessoas que dizem que você tem que beber, que tem que comer esses industrializados. Essas pessoas que estão lhe prejudicando. Afaste da multidão. Decida ser uma pessoa extraordinária. Agora. Faça o que for preciso para isso agora. Então, você vai decidir, a partir de agora eu vou fazer minha dieta correta, eu vou fazer meu exercício físico, eu vou buscar uma vida espiritualizada, eu vou ter uma socialização de qualidade, eu vou me empenhar no que é justo, no que é nobre, no que é bom, no que é belo. Aí você vai ver as grandes mudanças que você fará na sua vida.
e no mundo. Porque não há como você resolver o mundo, nem melhorar o mundo tentando intervir nele. Você intervém em você mesmo. Quando você se torna uma pessoa melhor, o mundo melhora, porque você está nesse mundo. É muito difícil mudar uma pessoa, porque quando você quer mudar você mesmo, você já encontra dificuldade. Tem que mudar o seu irmão, o seu vizinho, para você ver como é difícil. E de onde é que essa pessoa tirou a ideia que vai resolver o mundo, que vai mudar a cidade? É muito difícil. Então, eu prefiro dizer que você tem que se empenhar em você mesmo, nas mudanças na sua vida. Lembre-se dessa frase, olha. A prosperidade é individual. O coletivo sempre enfrenta dificuldades. A prosperidade é individual. O coletivo encontra dificuldades. Então, quando você se lembrar disso, você vai perceber que é muito mais fácil você resolver a sua própria vida do que querer interferir positivamente no mundo. Porque o mundo não se move à sua vontade. Eu quero diminuir meu bucho. Qual é a dificuldade? Aí como é que eu vou fazer uma pessoa perder peso se eu não resolvo nem o meu, né? Então, a frase é: a crise é coletiva, a prosperidade é individual. Exato. E nisso que você falou também é outra questão que a gente tem que mudar também, porque a maioria das pessoas sempre coloca um culpado, né? Acha uma culpa em alguma coisa, né? Uma desculpa, né? E aí tem que vencer tudo isso e parar de procurar o culpado, né? Porque você que é a fonte dessa mudança, né? É o esporte. Olha, o esporte mais praticado no mundo são 3. Dizer que o outro é culpado, falar da vida alheia e reclamar. Reclamar, dizer que é culpado do outro e falar da vida alheia são os esportes mais praticados no mundo. Aí a gente, nós somos seres humanos, temos essa tendência natural. Então, eu a todo instante tenho que me policiar. Eu vou parar de falar da vida alheia. Eu vou parar de dizer que o outro é culpado. Né? Eu não vou reclamar. Eu assumo a minha responsabilidade. Eu não vou esperar pelo governo, pelos meus amigos, pelos meus parentes. Não, eu vou assumir a responsabilidade. Eu vou transformar a minha vida. E assim temos mais chances de mudar a nossa saúde física e mental. E no final, você mudando e melhorando, isso daí é aquela velha história. O exemplo arrasta, né? Então, você não precisa ir lá e falar para o outro, muda, né? O outro vai ver a tua mudança e ele vai falar, opa, isso é bom, eu quero fazer igual, né? A maior força que existe é a da personalidade humana. Você pode mudar o destino de uma cidade, de um país. Uma pessoa só. Né? Imagine, quantas pessoas aí, esses heróis, como é que pode surgir aquele homem que resolveu tudo? Por quê? Porque ele decidiu, ele tomou uma firme decisão, eu vou fazer isso e seguir em frente. Existe algo dentro de nós, como dizia Hipócrates, o pai da medicina, são suas forças naturais, as que estão dentro de ti, que curarão todas as suas doenças. Então, existe uma força dentro de você, que você pode buscar. É por isso que tem, por exemplo, alguém que tem 3 pessoas doentes, e um se cura. E os outros dizem, como foi que ele fez isso, né? Mas se submeteram ao mesmo tratamento, mas um deles se deu bem. Por quê? Porque ele buscou aquelas forças naturais que estão dentro dele mesmo. Eu vou buscar e quando eu consigo encontrá-la, eu tenho um resultado positivo no que eu desejo. E legal, né, trazer esses conhecimentos lá do passado, né, tanto da medicina quanto da filosofia, né? Muita gente pensa que medicina é só tratar doença, mas tem toda a parte das humanidades médicas, né, que é o que você está trazendo para nós aqui, né, que vem lá da filosofia. Você imagina, hoje tem tanto remédio. E quando não tinha, como foi que o povo sobreviveu, né? Até agora, pouco. Existia algum conhecimento, né? Por exemplo, Hipócrates, o pai da medicina, tem uma frase famosa. Ele diz, andar é o melhor remédio para o ser humano. Mas como é que pode andar ser um remédio excelente? Mas imagine, lá na Grécia Antiga era como andar em Ouro Preto, era subindo ladeira e descendo ladeira, né? Andar em Salvador. Então, só o fato de você andar já era um exercício vigoroso. Aí, quando você andava, você encontrava com uma pessoa e se socializava, né? Aí você andava e recebia o banho de sol, a vitamina D, que hoje nas farmácias estão cheias, mas só é tomar banho de sol que você recebe a vitamina D. Aí você andava e encontrava com a natureza, contemplava o meio ambiente, e isso é revigorante, melhora a nossa saúde mental, né?
Então, hoje, às vezes, a pessoa faz uma caminhada, mas pega um carro, senta, vai ali, anda no asfalto, não conversa com ninguém, depois volta. Então, a caminhada não é a mesma de antes, né? Então, existem várias formas, como sempre existiu, para que a humanidade continuasse sobrevivendo. O mundo não se acabou, só estamos aqui hoje porque sempre existiu pessoas aí, né? E como foi que essas pessoas sobreviveram se não tinha um monte de farmácia, em cada esquina uma farmácia? Porque existia um conhecimento ancestral que fez as pessoas continuarem vivendo. E a gente vivia muitos anos. Por quê? Porque existia um conhecimento, como esse que eu estou dizendo, que servia de remédio. Por exemplo, Certo. eu já vi no meu consultório milhares de pessoas dizer assim: a academia me salvou, a igreja me salvou. Mas eu nunca vi ninguém dizer: ei, a cachaça me salvou, né? Aquela barra de doce me salvou. Não, eu nunca encontrei isso. Então, você tem que procurar encontrar nos seus próprios meios algo que é fortalecedor, que faz você ter uma melhor saúde física e mental. Porque existe. Não é apenas uma farmácia que pode lhe fornecer saúde. Você tem os meios naturais que podem fazer você ter um sucesso nessa área da sua saúde. E agora que tu falou das coisas que a pessoa fala que a academia me salvou, né? A atividade física me salvou, e eu lembrei aqui também da questão da autoestima. A pessoa também, ela pode chegar ao ponto de falar: eu me salvei, porque ela que foi para a academia, ela que mudou o estilo de vida dela, né? Então ela também se salvou, né? Quanto mais você se cuida, mais você se ama. Então, na hora que você começa a se cuidar, né, que você diz: olha, toda semana eu vou tirar a roupa aqui e vou me olhar de frente para o espelho. Enquanto eu não estiver achando legal, eu não vou parar. Né? Aí você vê aquele crescimento, você mês a mês melhorando, você com certeza muda a sua mente. Às vezes, se você está insatisfeito, você é preciso mudar. Aí você vai procurar os meios de mudar. Por exemplo, se eu quero mudar a minha vida, é por óbvio que a primeira coisa eu tenho que mudar eu mesmo. Como é que eu vou mudar a minha vida se eu não mudo? Né? Então você tem que mudar. Aí você vai procurar os meios de mudar. O meio mais caro de mudar é você passar um monte de tempo fazendo psicoterapia com um psicólogo bom, né? Aí sai mais caro. Mas se você quiser um meio mais barato, você faz uma conversão religiosa verdadeira. Ou, mais barato ainda, você vai mudar totalmente de pessoas que você conhece, de informações que você recebe e dos lugares que você anda. Mude as pessoas, os lugares, as informações, que você mudará, e você mudando pode mudar a sua vida. Essa questão, né, do meio que nos envolve é muito importante, né? Por exemplo, aqui na minha casa, na minha família, televisão, telejornal, vai dar 5 anos que não tem mais. E é uma coisa assim, a gente não sente falta e a gente sente que melhorou a vida quando eu comparo quando a gente assistia. Porque era algo totalmente inútil, porque não acrescentava nada e a gente não resolvia nada que estava vendo. Né? Você assistia e falava: o que eu posso fazer? Nada. Então, é um meio, né? Como você falou, a informação que tu recebe pode estar te impactando negativamente, né? As pessoas com quem tu anda, né? Aquele ditado antigo, né? Me diga com quem andas, que eu direi quem és, mas também pode ser, né? Me diga com quem andas que... Não, com quem tu andas, tu pode ficar igual o meio, né? Que tu anda, né? Então, o cara frequenta lá um lugar que as pessoas, né, não praticam uma atividade física, não tem um assunto bom, né? Para a saúde mental dele, ele vai ficar igual aquelas pessoas, né? Então, o meio importante, né? Aqui em casa não tem como assistir televisão, porque não tem um aparelho. Aqui não tem aparelho de televisão. Então, nem a visita aqui assiste televisão, né? Então, é um ponto importante esse. Eu digo às pessoas: olha, que tal você viver a sua própria vida, ter uma agenda própria? Porque ao invés de assistir um filme, você não grava um vídeo e coloca num canal do YouTube seu? Porque ao invés de escutar uma música, você não toca um instrumento? Faça alguma coisa, construa a sua própria história, seja o protagonista da sua vida. Se você fizer isso, com certeza você vai melhorar a sua saúde mental. Porque tem muita gente aí. E se, por exemplo, chegar aos 80 anos de idade, olhar para trás e dizer assim: eu não fiz nada. Não fez porque você viveu a vida dos outros. Você, ao invés de tocar um instrumento, escutava a música do outro. Ao invés de gravar um vídeo e colocar no YouTube, você assistiu um filme. Você não viveu a sua vida.
Você viveu assim como um telespectador, não foi como um participante. Você tem que viver a sua vida, tem uma agenda própria, porque senão você vai continuar vivendo a agenda dos outros. É, legal, doutor Helena. E a gente estava falando um pouquinho também da questão, até passamos aqui, falamos um pouco de telemedicina, né? E até vi algumas pessoas comentando, né? Que, mas como eu vou ter acesso a um médico à distância, né? Como o doutor Hernani, né? E hoje temos a questão da telemedicina, né? Já puxando um pouquinho esse assunto também. Como a psiquiatria, né, pode ajudar os pacientes através do uso dessa ferramenta da telemedicina e como a telemedicina pode ser um acesso para as pessoas fazerem a manutenção da sua saúde mental ou melhorar, né? A telemedicina não é que inventou a roda, mas fez a roda girar mais rápido. Porque você imagine que, vamos supor, a pessoa, o pai mora no Rio de Janeiro, mas o filho mora em Fortaleza e eu estou aqui. O WhatsApp permite colocar várias pessoas ao mesmo tempo. Às vezes você pode falar com uma pessoa e os parentes acompanhar a consulta estando em um lugar totalmente distante, né? Coisa que era inviável financeiramente e de todas as formas inviável, né? Imagina um paciente que não pode sair de casa, está acamado, né? Alguém tem que dar uma opinião e é um lugar distante. Ou imagina uma pessoa que ele mora no interior e eu quero que compre tal remédio de marca e lá não tem. Ele envia pelo WhatsApp a receita para uma pessoa que está em outra cidade. Ele vai lá e compra na mesma hora. Então, essas são 3 exemplos que eu dei, mas existe uma série de exemplos que realmente revolucionou a medicina, principalmente certas especialidades como a minha, em que é possível atender completamente a pessoa mesmo virtualmente, né? Então, eu acredito que a pessoa, tanto o paciente como o médico, se beneficia. Mas o paciente se beneficia ainda mais. Porque, às vezes, é uma situação desafiadora. Por exemplo, o custo de uma pessoa se consultar com um certo médico que trabalha em outra cidade, né? Os custos, o tempo que vai demorar, e esse negócio da receita que eu lhe falei, que você pode transferir para qualquer lugar. Então, é uma coisa incomparável. A telemedicina está com seu lugar garantido e vai aumentar a quantidade de profissionais que usam e de pacientes que usam. E vai chegar ao ponto que esses jovens eles vão relutar em querer sair de casa, porque na cabeça desse público mais jovem, você acha que um jovem vai pegar um transporte, vai gastar dinheiro, vai perder seu tempo, que ele tem outras ocupações, e é impossível ele pensar dessa forma. Então, no futuro, muita gente, a maioria das pessoas vão preferir a telemedicina do que a presencial. Eu digo que essa geração mais jovem vai primeiro querer saber, né, no primeiro contato com o médico, se vai ter necessidade de ir lá no consultório fazer o exame físico, né? E em muitas situações não há necessidade do exame físico, né? E que você pode ajudar muitas pessoas em resolver problemas ou esclarecer dúvidas, né? Ontem me marcou muito um atendimento que eu fiz, que era uma situação mais trivial e a queixa era concentrada numa queixa específica, né? E aí, daqui a pouco, a pessoa me revelou a questão da ansiedade dela, que, na verdade, ela marcou a consulta de telemedicina não pelo aquele problema, mas sim pela ansiedade que ela estava sofrendo, né? Que ela queria esclarecimento, ela estava com dúvida se aquela situação era decorrente de contato com outra pessoa, né? E quando eu esclareci ela, né, eu vi no semblante dela na videochamada que ela já relaxou, né? Quando eu falei, isso aqui está tudo bem, não é nada, né? Então, isso também eu acho muito bom, né, a pessoa poder ter esse acesso mais rápido, né, ao médico, à informação, né, de confiança e orientação. E eu só vou fazer uma coisa que eu notei aqui, que a gente tem essa questão, quando a gente fala do mundo online, a gente fala do virtual, né? Mas, por exemplo, a gente tem que até mudar um pouco, né? Eu também pensei assim, eu também vou me corrigir algumas vezes, que a telemedicina, quando você faz o atendimento, na verdade ele não é virtual, ele é um atendimento real, só que ele está sendo feito à distância, remotamente, sim, mas ele é real, né? Ele não é porque virtual seria, né, fora do real, né? Então eu também acho que é interessante, a gente vai mudando, né, também esse ponto de vista sobre a telemedicina, né? Que é um atendimento real igual um atendimento médico presencial, só que feito de forma remota com suas peculiaridades, né?
Outra coisa importante na telemedicina, o horário. As pessoas não querem ficar numa fila aguardando. Ele marca um horário, né? Muita gente também fala positivamente desse ponto. É importante que ele tenha um horário agendado. E outra coisa, inclusive aconteceu ontem, antes de ontem, eu cheguei tarde em casa, aí uma pessoa estava procurando uma urgência, né, e falando comigo, um paciente já. E aí eu pude dar uma opinião, inclusive prescrevi o remédio e mandei virtualmente. Veja, aí 11 da noite, como é que vamos fazer isso se não fosse, por exemplo, onde é que a clínica está aberta? Tem que manter uma estrutura aberta? Não. Às vezes acontece, não é o comum, mas uma urgência, num momento importante, às vezes você tem um parente, liga para você, tá hora da noite, né? E você pode imediatamente prescrever algo naquela iminência e depois se resolve de outra forma, se for necessário. Porque às vezes, a maioria dos casos, se resolve naquela mesma hora. Mas veja a agilidade, né? A facilidade. Uhum. E como a gente está fazendo essa live aqui em conjunto, né? Eu, especialista em medicina de família, você como psiquiatra, né? Como você vê essa atuação conjunta aí das especialidades, né? Quem está na linha de frente também, na atenção primária, junto com o psiquiatra na especialidade, né? Falhou aí, não vi seu falhou? Falhou. Então eu vou voltar aqui, né? Estava comentando que hoje, né, temos aqui um médico psiquiatra e um especialista em medicina de família, né, conversando. E como você vê a atuação dos especialistas nessas áreas em conjunto, para trabalhar em prol da saúde mental, como é que você vê a teleinterconsulta, por exemplo, né, o uso, né, das tecnologias entre os especialistas também? Com certeza é uma área que vai prosperar muito, porque imagine, é muito difícil formar uma pessoa altamente especializada. Então, naturalmente, a gente vai pedir a opinião de alguém, né? Então, quando o médico se encontra diante de uma situação desafiadora, ele tendo a telemedicina, ele pode buscar um profissional altamente especializado, que geralmente essas pessoas muito requisitadas estão nos grandes centros. São pessoas difíceis de serem vistas, né? Até pelos médicos. Então, imagine, você está diante de um quadro difícil, desafiador. Aí você vai se encontrar com uma pessoa renomada, que é ultra especialista naquele assunto, né? Que de outra forma seria muito difícil. Mas essa pessoa, já sabendo disso, já pode ser uma pessoa que vive exclusivamente para isso. E eu quero crer que vai acontecer. Vai ter muito médico, que é uma pessoa ultra especializada, que ele vai estar lá, por exemplo, lá em São Paulo, somente vai trabalhar para orientar outros médicos. Ou como um médico especialista, ele vai dar suporte a 15 médicos da saúde da família naquela área dele, né? Aqueles médicos, quando se encontrar numa situação difícil, vai pedir uma opinião. Porque é claro que, na maioria dos casos, é assim. O médico de um PSF, um médico da saúde da família, ele tem alguma dúvida, ele pergunta, o outro responde e ele já segue com o tratamento. O paciente não é preciso ir lá, né, ser encaminhado. Ele pode resolver isso sem sair. O médico conversa com outro especialista e resolve. Então, vai ser mais resolutivo ainda para os médicos da saúde da família, por exemplo. Eles vão encaminhar menos, porque uma outra pessoa vai tirar uma dúvida momentânea ali, que é o ponto-chave para se resolver aquela questão. Então, essa interconsulta, onde outros médicos conversarão com outros médicos não especialistas, por exemplo, com certeza vai vigorar muito mais. Isso é um ponto importante, eu acredito, para aquelas outras especialidades que relutam em fazer a telemedicina, porque acham que é mais difícil. Mas aquela ali vai poder orientar outros médicos. Então, sempre existe espaço para toda especialidade médica usar a telemedicina, seja qual for a área que você atue. Né? Legal. Então, doutora, a gente passou aí, né, pelas 5 áreas da vida, né? Falamos muita coisa interessante sobre relacionamentos também, né? O mundo virtual, como influencia no nosso mundo real também e na nossa saúde mental. E, doutora Hernani, antes de, né, aqui passar mais uma questão, a questão, né, o grande problema que tem se falado hoje, né, é que esse pós-Covid aí trouxe bastante ansiedade, né? Você podia dar uma pinceladinha aí sobre a ansiedade para o pessoal? A ansiedade é algo difícil de descrever.
É por isso que as pessoas chegam no consultório e usam termos assim populares que nem ele mesmo sabe dizer. Por exemplo, é comum o paciente chegar para mim e dizer, eu estou com uma agonia. Aí eu digo, e o que é uma agonia? Aí ele diz, é uma coisa ruim. Aí eu digo, explique melhor o que é uma coisa ruim. É uma coisa, um negócio que quer dar. E ele não sabe explicar direito. Por quê? Porque é um conceito complexo. Por exemplo, eu poderia dizer que a ansiedade é assim, olha, é um estado afetivo penoso. São emoções e sentimentos sofríveis, caracterizados pela expectativa de algum perigo que eu acho impreciso e indeterminado e que diante do qual eu me acho indefeso. É como se fosse um medo de uma coisa que não existe. Né? É uma ansiedade. Então, a pessoa ela tem dificuldade de dizer, ela tem aquela angústia, aquela pressão no peito e não sabe dizer esse conceito, como eu disse. Então, a primeira dificuldade é essa. Outra dificuldade comum é que a pessoa ela tem dificuldade de saber se é uma ansiedade normal das questões da própria vida ou é uma doença. Então, a ansiedade e doença é quando ela atingir um nível que já é demais, ou seja, prejudica o trabalho, os relacionamentos, prejudica, por exemplo, o seu sono, ao ponto de danificar enormemente a sua vida. A ansiedade normal, ela é gerenciável, você sabe lidar com ela. Então, quando você se encontrar numa situação que está prejudicando seu emprego, seus relacionamentos, aí você deve procurar ajuda especializada, porque deve se tratar de uma ansiedade doença. Aí você vai chegar ao seu médico, o médico vai saber se realmente é ou é outras coisas. Porque, por exemplo, você se queixando de ansiedade, você já desenvolve essa doença, mas o médico pode achar que é hipertireoidismo, que é felcromocitoma. Ele pode achar que é outra doença física que você nem imagina. Então, o médico vai investigar e vai decidir. Se ele achar que é ansiedade, aí ele vai fazer o tratamento. E o tratamento geralmente envolve 3 partes. Remédios corretos, psicoterapia com psicólogo e mudanças positivas no estilo de vida. Se a ansiedade é moderada ou grave, se faz sempre remédio e psicoterapia. Mas se é uma ansiedade leve, você pode controlar ou tratar com mudanças positivas no estilo de vida. Faz meditação, faz exercício e por aí vai. Então, é um assunto complexo, mas que eu tentei resumir assim de uma forma geral, para que as pessoas tenham uma noção. E se a gente pegar o número total de pessoas com ansiedade, a grande maioria deve ter ansiedade leve, só depende mesmo desse tratamento de mudança de estilo de vida, né? Com então, certeza. Daí é importante, né? O paciente tem que entender que quando ele está com ansiedade, provavelmente tem a ver com o estilo de vida. Por quê? Porque nas últimas décadas houve uma mudança muito grande. Por exemplo, há 60 anos, ninguém estaria com a luz forte no rosto como nós estamos agora. 10 horas da noite, ninguém estaria acordando assim. Todo mundo já estaria dormindo e amanhã acordaria com o raiar do sol. Então, por exemplo, o sono é um ponto importante. Nós já passamos das 10 horas. Não é correto você fazer. Isso é uma eventualidade. É como uma farra. É uma festa. Você não que hoje é sexta-feira. Justo. Isso não pode ser todos os dias. Né? Então, a pessoa tem que entender. Olha, eu não posso ter isso como hábito. Eu devo prezar pela minha saúde mental. E dormir bem é um ponto importante. Então, eu aconselho você, que está nos vendo aqui, a estudar sobre a higiene do sono. Sobre todos esses pontos que nós falamos, você deve se educar. Que tal você colocar na internet? Como dormir bem? Né? Como facilitar o sono? Aí, como é a dieta correta? Quais são os tipos de alimento? Para você entender o que é uma proteína, um carboidrato, um açúcar, uma gordura, né? Como se hidratar corretamente. Né? E por aí vai. Então, você tem que estudar, porque com certeza existe muito conhecimento aí de graça e fácil pela internet, que você pode implementar na sua vida e ter excelentes resultados na sua saúde física e mental. Excelente, doutora. Olha, no domingo eu ficava aqui, né, conversando, mas, como você falou, estamos com luz forte, estamos com um monte de coisa, e eu também estou mudando meu estilo de vida, melhorando o horário de dormir, né, que isso é super importante. E você falou também que tem muito conhecimento aí acessível, né, hoje na internet. Então, para a gente deixar aqui para o pessoal que está nos assistindo, quem quiser
conhecer melhor o doutor Hernani, conhecer o seu trabalho, e também, né, seus livros, né, doutor Hernani? Você escreveu alguns livros, eu até falei com a Cris, a gente vai, né, buscar aí alguns livros aí que eu quero conhecer mais ainda. E quem quiser saber mais, onde é que pode te encontrar aí nas redes, saber dos seus livros também? Eu tenho o meu canal no YouTube, que é o mesmo Instagram, o mesmo nome, Hernani Pinheiro. E Hernani é assim, é R-N-A-N-E, Hernani Pinheiro. Se você quiser também ver o meu site, que é o drhernanipinheiro.com.br. Lá tem, inclusive, um livro para você baixar, é gratuito. Esse meu último livro, que é O Psiquiatra Responde, Como Conquistar uma Excelente Saúde Mental. Aí você pode baixar online, aí você vai ler esse livro, onde eu tento orientar uma pessoa que é meu paciente, né? Você é um ansioso, um deprimido, como você fazer para se tratar disso e também para você evitar chegar nesse ponto. Você ter informações, de, por exemplo, como essa que nós estamos falando sobre o estilo de vida, e conseguir uns resultados excelentes na sua saúde mental. O conhecimento é um ponto primordial. Eu quero melhorar, então eu tenho que saber como e pôr isso em prática. A sequência é essa. Eu desejo, eu conheço, e depois eu ponho em prática esse conhecimento e com certeza você vai conseguir uma melhora. É quase como assim, o Conselho Regional de Medicina proíbe o médico dizer isso. Ele não pode dar garantia, né? Mas, digamos assim, é quase como uma garantia que se você souber mais coisas como essa e pôr em prática, você vai melhorar com certeza. Com certeza. E quem assistiu hoje aqui, né, e para mim também fez muita diferença na minha vida, mais uma vez, doutor Hernani, muito obrigado. É uma satisfação enorme aí, né, ter você aqui nessa live. Esse material, depois eu vou disponibilizar também no canal do YouTube que eu também criei, né, quem quiser começar a acompanhar, doutor Asdrubal César, médico de família, lá no YouTube, é só dar a busca lá também. E, pessoal, quem quiser também acompanhe aqui no Instagram, vou fazer mais lives também sobre os nossos lados da medicina de família, com especialistas muito especiais como o Dr. Hernani, e se inscreva, né, e ative as notificações lá no canal do YouTube e no Instagram. E em breve teremos mais outras lives. Muito obrigado a todos que acompanharam e muito obrigado mais uma vez, doutor Hernani. Agora vamos se preparar para dormir e o horário do sono tem que ser respeitado e criar uma rotina. Exatamente. Certo? Obrigado, foi um prazer. Boa noite a todos. Boa noite, pessoal. Boa noite, doutor Hernani.